Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Não vos canseis pelo ouro. Nós sabemos, né, que aqui reencarnados temos um corpo material. Um corpo material que não significa, né, apesar da gente entender, muitas vezes a gente achar que nós somos este corpo, em razão da predominância da matéria sobre o espírito. Mas, na verdade, nós nos utilizamos deste corpo, que é um instrumento de evolução, para que o espírito possa avançar na sua trajetória, na sua jornada evolutiva. E como nós nos utilizamos deste corpo, que é material, nós precisamos também nos utilizar de tudo que é material, para que esse corpo possa se sustentar. Nós precisamos nos alimentar, cuidar do nosso corpo, que é muito importante, sem excessos, sem vaidades, sem orgulho, né? Porque tudo isso é aquilo que acaba obstando a nossa trajetória. Entretanto, nós não podemos negar que é importante que a gente se cuide e que a gente se utilize daquilo que o mundo nos oferece, do ponto de vista material. E o que é um bem material, na verdade? O bem material, ele nos favorece no sentido de nos dar mais liberdade dentro da matéria. E o que é liberdade? É claro que um corpo que está mal nutrido, ele vai precisar se nutrir primeiro para ele conseguir buscar conhecimento, para ele conseguir pensar. É claro que um corpo que está mal vestido, e mal vestido que eu digo é sem se proteger do frio, ele primeiro vai querer se proteger do frio para depois buscar o conhecimento, buscar a evolução, buscar o que ele precisa. Entretanto, nós confundimos essa necessidade com uma busca, muitas vezes incessante, de bens materiais, porque a gente confunde o que é espírito e o que é matéria. Nós achamos que nós somos a matéria, nós entendemos que nós precisamos da matéria, e muitas vezes os nossos desejos, as nossas imperfeições fazem com que a gente não pare de buscar, que a gente queira mais. E aí Jesus nos diz: não levai nem ouro nem prata, não levai dinheiro nas vossas cintas, não alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, aquele que trabalha, aquele que se dedica, sem excessos, aquele que se empenha e aquele que se harmoniza com o trabalho, que também é uma lei natural, não irá lhe faltar aquilo que necessita. Aquele que e trabalho, muitas vezes, claro que a gente está falando do trabalho material, mas o trabalho no geral, o trabalho da busca do conhecimento, o trabalho que a gente dedica a nós mesmos, o cuidado de nós mesmos, a sintonia, a psicosfera que a gente alimenta e é alimentado por ela. E aí, Jesus nos ensinava também que nós confiássemos na providência. E aí a gente pensa assim, né? Puxa vida. Então, quer
dizer que eu vou sentar, vou confiar na providência e aí tudo se acrescentará. Claro que não é bem assim. Claro que o trabalho é importante. Mas quem nunca viu alguém que diz assim, nossa, eu estou me matando de trabalhar, não aguento mais, é muita coisa, é muito compromisso, não paro, acordo cedo, durmo tarde, e muitas vezes aquilo que eu recebo não é suficiente. Aí chegam momentos de reflexão e toda dificuldade que a gente tem, elas nos levam à reflexão. Por isso que a evolução não necessariamente ela vem pela dificuldade, pelo sofrimento, mas com certeza toda dificuldade nos leva à frente. Por quê? Porque nos traz uma reflexão. Olha, por que eu estou me esforçando tanto? Por que eu estou me cansando tanto? E mesmo assim, não é suficiente. Mesmo assim, eu não consigo nem ter tempo para estar com os meus filhos, com a minha família, para cuidar de mim, para cuidar do meu conhecimento, para ir buscar conhecimento. Será que é isso mesmo? E engraçado não é nada por acaso, que o título, não vos canseis. Olha, se eu estou muito cansado, se eu estou muito esgotado, se eu estou buscando muito, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está fluindo. Não está fluindo do modo que poderia fluir. Até porque Jesus nunca disse que a gente veio para cá para sofrer. Jesus nunca disse que a gente teria que sofrer para depois ter um resultado, ter uma recompensa. Era essa a palavra que eu queria dizer, ter uma recompensa. Que Jesus disse quando ele diz bem-aventurados os aflitos, é aquilo que a gente acabou de dizer aqui. Qualquer aflição ela vai levar à evolução, qualquer aflição vai levar à reflexão, qualquer aflição vai levar à frente, mas não necessariamente precisa ser assim. Não necessariamente nosso processo de evolução ele tem que passar por um sofrimento. Passa muitas vezes pela dor. Passa muitas vezes pela nossa falta de conhecimento, por exemplo, uma dor de perda, a perda de um emprego, a perda de como a gente está falando aqui, de bem material, a perda de um bem material, e aí a gente passa por uma situação desconfortável, uma situação que muitas vezes nos leva a viver em torno daquilo. Quem nunca, perdeu um emprego e ficou sem dormir, de preocupação. E aí Jesus nos diz, não vos preocupeis pelo dia de amanhã, já basta a aflição de hoje. E aí a gente chega na questão da ansiedade, que é o mal que eu acho que a maioria das pessoas está passando hoje. Jesus nos diz também, quando a gente fala que não faz sentido que nós tenhamos vindo para cá para sofrer, aí Jesus nos diz, ou porventura, o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Será que Deus quer que a gente sofra? Ou quer que a gente busque conhecimento? E a melhor forma de lidar com os bens materiais. E a melhor forma de buscar esses bens materiais. Muitas vezes a gente está lá, cansando, pelo bem material. Cansado, esgotado. E aí perde o emprego.
não estava aguentando, mas aí perde o emprego e aí fica mal porque perdeu o emprego e não sabe como vai ser o dia de amanhã. Só que há várias formas da gente ver uma situação, por exemplo, como essa. Será que eu não estaria abrindo espaço para uma outra oportunidade que não fosse tão sofrida? Será que uma perda de emprego não me leva a uma oportunidade de fazer alguma coisa que eu sonhava antes de fazer e eu não podia porque eu não tinha tempo e agora eu posso pensar nisso? E agora eu posso buscar criar espaços. E quando a gente cria espaços internos, quando a gente muda a sintonia de pensamento, quando a gente alimenta uma psicosfera realmente de busca de alguma coisa que o espírito necessita, é quando Jesus diz que é para a gente confiar na providência. Mas não é parado, é movimentando, é pensando, é buscando, é conversando, é sentindo o que a intuição, ou para onde que a nossa intuição nos leva. Porque quando a gente tem vontade e quando a gente confia na nossa intuição, aí sim podemos, e buscamos, aí podemos confiar na providência, porque é o de melhor virá. E às vezes a gente acha isso, não, mas é uma bobagem isso, não dá para confiar nisso. Dá porque a gente tem um mundo material, mas a gente também tem um mundo invisível. E aí a gente não olha para ele, a gente não entra em sintonia com esse mundo invisível, com essa psicosfera que nos leva a escolhas melhores, aquelas escolhas que nós fizemos lá no plano espiritual, que seria o melhor para a nossa evolução espiritual. E nessa lição aqui, Jesus, ele está falando, né? Não vos canseis pelo ouro. Por quê? Porque ele está dizendo de uma jornada que os apóstolos iriam percorrer para levar a boa nova. Como a nossa jornada aqui de evolução. E aí ele diz o seguinte, né? Não se preocupa, confia na providência e leva o que de melhor você tem dentro de você, para qualquer um que você encontrar. Como nós aqui também procuramos fazer. Porque nós somos amor, né? Muitas vezes, quem em qualquer relação, qualquer conversa, qualquer trabalho, né, a gente coloca ali o melhor que a gente pode para que tudo dê certo. É assim que é. Então a gente coloca amor. A gente tem amor. Esse amor é uma lei natural, está escrita na nossa consciência. É nosso. E tudo que a gente faz, a gente coloca esse amor que é nosso. Entretanto, muitas vezes, esse amor ele não é bem recebido. Essa entrega, esse bem, essa excelência, até porque excelência, quando a gente fala de trabalho, não é excelência porque eu sou um é melhor do que o outro. O que é ser excelente no trabalho? É fazer o melhor que eu posso fazer. Aí eu fui excelente. E quando a gente entrega essa excelência, isso não é bem recebido, Jesus nos diz. Se aquela casa, na realidade, merecer essa entrega, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, ou se não for bem recebida essa entrega, esse amor, esse bem que a gente leva, tornará para vós a vossa paz. A gente devolve para a gente essa paz que a gente tem. Esse é o ensinamento de Jesus, porque muitas vezes a gente entrega, não é bem recebido, e a gente fica pensando no porquê que o outro não recebeu. E aí a gente
esse bem que a gente fez. A gente não reconhece esse valor que a gente tem. E se não foi bem recebido, é porque não era lá. E está tudo certo. E cada qual com a sua história, com a sua trajetória, com o seu processo evolutivo. Se eu recebi um não, esse não me leva à reflexão, e essa reflexão me leva ao avanço, a procurar aquilo que mais se harmoniza a mim, que mais se harmoniza com aquilo que eu tenho para entregar e que eu tenho para receber. Muitas vezes se fala, de amor próprio. Amor próprio, diante do amor próprio é nosso. A gente perde ele por aí, porque a gente muitas vezes dá valor ao que o outro pensa. Mas ele é nosso. E se a gente recebe, a gente reconhece, a gente entrega o melhor de nós, podemos confiar na providência. Sim. Por quê? Porque essa psicosfera que eu estou alimentando, eu serei alimentado por ela. Essa sintonia que eu estou buscando, ela será devolvida para mim. Só que primeiro eu preciso me amar, como diz Jesus. Primeiro eu preciso reconhecer esse amor. Primeiro eu preciso entender o que eu alimento em mim. O ressentimento, às vezes a gente fica chateado. Não, puxa vida, mas eu fiz de tudo, mas aquele meu patrão, não sei o quê, falou isso, falou aquilo e tal. E aí todo dia eu vou trabalhar contrariado, enfim. E aí a gente fica vibrando nessa sintonia e não na nossa, naquilo que a gente sabe que a gente entregou, que a gente deu, que a gente é. E é aí que está esse ensinamento de Jesus, quando ele fala: a vossa paz tornará para vós, porque é dela que é importante que a gente se alimente. E se for possível que a gente entregue e retorne, ela vai retornar. É só a gente confiar naquilo que a gente faz e não se entreter com essa contrariedade, não vibrar, não sintonizar com toda essa contrariedade. E é o que a gente faz todo dia, naquela mecânica de trabalho. Preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fulano quer puxar meu tapete, o outro quer não sei o quê, e esse valor não é suficiente, eu preciso mais, e a minha família está demandando mais, eu estou demandando mais. E a gente nem respira. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente não consegue nem respirar? A gente está tão ansioso que até a respiração falta. Respira, sim, para. Sintoniza com aquilo que é importante para a sua evolução. Não vos canseis pelo ouro. Se está muito difícil, se está muito cansado e se, principalmente, se nós estamos sendo abalados na nossa saúde mental por aquilo que a gente entrega, alguma coisa está errada. E aí é que entra a nossa capacidade de realização, capacidade de reflexão e capacidade de criação de novos caminhos. Caminhos, sim, que irão nos acalentar, fortalecer, fazer com que a gente descanse, Porque a gente não está falando de um descanso, daquele, você não gosta de trabalhar, vai ter, não é isso. É um descanso mental, para que a gente possa entregar melhor aquilo que a gente tem. É disso que Jesus está falando aqui. Então, que a gente possa
para as nossas escolhas. E escolhas não somente racionais. Que a gente possa olhar para dentro. E como disse Jesus também, vós sois deuses com poder de criação, que podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Criar novos caminhos, criar novos futuros, criar futuros mais auspiciosos, mais interessantes, mais amorosos, tanto para mim quanto para aqueles que estão em volta de mim. Alimentar psicosferas de amor, porque é disso que nós somos feitos. E como diz Emmanuel, é para isso que a gente está aqui, para aprender o amor verdadeiro de Jesus, aquele que ele ensinou. Então, que a gente possa fazer boas escolhas, que a gente possa voltar para os nossos lares em paz e que tenhamos uma excelente semana. Bom dia a todos.